o conceito é muito simples, né? E vale para quase tudo, né? Basicamente é vender quando você compra algo muito barato e vender mais caro e ganhar lucro com isso. Então, assim, o conceito é muito simples. O que se difere um pouquinho é que eu não estou construindo nada do zero, não estou... Na maior parte das vezes eu estou reaproveitando, vamos dizer assim, né? Simplificando, um imóvel que muitas vezes estava lá meio esquecido, que ninguém mais dava valor. E tem muitas vantagens nisso, né? Exatamente, você consegue um custo muito menor, você consegue agilidade, você tem bem menos burocracia do que construção. Então tem bastante vantagem. É um cara oportunista. São os oportunistas do mercado imobiliário, né? Vamos dizer assim. E o que a gente estava falando hoje cedo também, pela quantidade de imóveis aí parados, subutilizados, né? Então eu acho que a modalidade que ele vai apresentar hoje pra gente é algo que representa uma grande oportunidade aí que tem, né? Com certeza. Então, para quem não conhece, o Carlos é a maior referência hoje de house flipping no Brasil, tem uma comunidade de house flipping, estabeleceu o método aqui, tá trazendo isso, e é investidor também, né? E a gente trouxe ele aqui justamente para trazer esse conceito que está vindo lá de fora, assim como outros. Vamos desconstruir o house flipping hoje para a galera. Exatamente. Então, para começar, eu queria que você desse aí uma definição pro pessoal. O que é esse bicho house flipping que vem do termo do inglês? É uma reforma normal? O que é isso? Onde que você descobriu, né? Essa coisa toda. Acho que a referência comum de todo mundo é Irmãos à Obra, essas coisas que todo mundo gosta. Inclusive, quando eu chego para ver os imóveis, os corretores falam: você é tipo aquele Irmãos à Obra que fica achando um imóvel que está meio abandonado ali, meio judiadinho ali e recupera. Então, vamos lá, vamos definir, começar a botar conceito aqui. Você vai ter que achar um imóvel desvalorizado. E aí não precisa ser um imóvel que precisa de reforma, ou um imóvel que está lá, que não vende. Não precisa, pode ser, por exemplo, leilão, serve também. O conceito é achar um imóvel desvalorizado. Quando você fala desvalorizado, é comparar também com os que estão na região. Preço de mercado. Exatamente. Ali. Sempre você vai seguir o preço de mercado. Legal. Então você vai olhar assim, esse imóvel, na localização que ele está, com as características que ele tem, por quanto ele poderia ser vendido, se ele tivesse na sua plenitude, vamos dizer. E quanto é que ele está sendo anunciado. E aí a gente sabe que no mercado também sempre tem aquele chorinho, né? Você chega lá com uma proposta sempre abaixo para tentar negociar. E aí pode ser como eu falei, um imóvel de leilão, pode ser um imóvel de oportunidade, que é, sei, um inventário, ou alguém está precisando vender, um divórcio, algo assim. Acontece muito. O pessoal me manda mensagem assim: tô me separando, preciso me livrar do imóvel aqui, tô vendendo baratinho, cara. Então, começar a dar uns, com certeza quero. Começar a dar uns panfletos lá no cartório. Já me falaram isso. Fazer uma parceria com o cara do cartório e falar: ó, o esquema é o seguinte. Mano, fala com o advogado. O negócio é cartório e a parte do... Como é que fala? Pra enterrar a pessoa, esqueci o nome. Morreu? Precisa do inventário? Não, peraí, tô brincando. Vai na floricultura. Vai na floricultura, né? No cemitério, né? Tô brincando. Então, leilão, um imóvel desse de oportunidade, ou um imóvel mesmo que tá lá, vamos supor, era um imóvel da tua avó, ela comprou 40 anos atrás, nunca fez uma reforma, nunca mudou um azulejo, tá lá aquele vaso marronzinho, aquele azulejo de florzinha, aquela coisa bem antiga. Todo mundo tem essa referência na cabeça. Tem aquela geladeira azul, vermelha, né? Aquele bidê marrom no banheiro. Então, esse imóvel, falando aqui principalmente em apartamentos, que é o que a gente fala muito eu sou de Curitiba, então lá você acha muito apartamento nesse perfil. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades maiores, é muito comum se encontrar um apartamento 30, 40 anos, que o prédio é muito bom, tem manutenção, bem conservado, mas por dentro o apartamento está meio largado, assim. E aí esse apartamento vai estar abaixo do valor. Geralmente é isso. Às vezes não está, mas aí é porque a pessoa está colocando preço errado, que tem muito isso, né? Às vezes o proprietário fala: não, o vizinho aqui está colocando, portanto eu vou pôr no mesmo valor. E ele não considera que o imóvel dele está muito abaixo, está mais depreciado. Então você tem que tentar achar esses imóveis com características que facilitem com que ele venda rápido, que esse também é o segredo, né? O lucro ele tem muito a ver com o valor que você vai conseguir, né, entre o valor de compra e a venda, mas também o tempo que vai levar. Então não adianta você pegar um imóvel, tá muito barato, mas tem demanda nessa região. O imóvel tem características interessantes que vão deixar ele atrativo, uma vista bonita, é espaçoso. Porque se não tiver, é um imóvel que você vai deixar ele muito bonito e ele vai encalhar. E até porque se você for levar 1 ano e meio, você constrói do zero, né, porra? Exatamente. Se for para fazer um negócio do zero, você faz uma construção, ganha a margem da compra do imóvel, faz com a planta do jeito que você quiser, né? Não faz sentido. O conceito para dar certo é girar rápido. Então, às vezes, você vai conseguir num imóvel que não é pouco. Hoje eu tenho falado assim, 20% quando eu faço análise do imóvel. Eu achei um imóvel, vou fazer uma análise para ver por quanto eu consigo vender, quanto eu vou gastar mais ou menos de reforma. Hoje, o número que eu defino como o mínimo para eu
falar, eu vou fazer uma proposta, é 20%. Mas eu posso... 20% abaixo do valor do Não, mercado? 20% de lucro. Ah, tá. 20% de lucro. Já considerando todos os custos que eu vou ter ali nele. Então eu faço toda essa análise antes mesmo de pôr uma proposta ali. Só que 20% isso pode ser. Eu fiz a reforma em um mês, na semana que vem pode vir uma proposta. Então, às vezes, você consegue uns casos assim de um lucro muito rápido. Né? E aí tem outras estratégias de alavancagem com financiamento e tal, que você pode aumentar mais ainda esse lucro. Então, se você pega um imóvel que vai te dar 20% de retorno, quando você fala 20%, as pessoas automaticamente jogam ao ano. 20% ao ano, na construída a mais. Mas você pode vender em 2 meses, em 3 meses. Olha lá, vamos falar que é piramideiro já. O cara aqui ó, tá querendo me convidar para um esquema, vai me chamar para o jantar na casa dele e mostrar uma apresentação de house flipping. Olha lá. Não, mas é legal esse conceito do giro rápido, porque quando você ouve house flipping pela primeira vez, você imagina que isso, a gente vai botar umas figurinhas ali, vamos bater e quem ganhar leva o imóvel um do outro, é tipo isso. E é o conceito de ser rápido mesmo, né? Se você não olha com viés de longo prazo, talvez não seja o melhor investimento, né? Não, o negócio é a velocidade, vender rápido. Tanto é que o pessoal sempre pergunta, é a primeira pergunta, mas e se encalhar? Né? Aí eu sempre falo, a venda começa muito na escolha do imóvel, que é aquilo que eu já falei um pouco ali antes. Então, se você escolher um imóvel bom, fizer as reformas estratégicas, com um acabamento neutro, para agradar o máximo possível de pessoas, né? Na hora da reforma, você tem que ter essas escolhas inteligentes. Acho que a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas é muito importante você deixar o imóvel mais vendável possível. Para você conseguir vender ele realmente muito rápido e repetir o ciclo. Né? O conceito dele não é um imóvel para renda, é um imóvel para girar dinheiro. Compra, reforma, vende. Fez um pouquinho, repete. E vai repetindo, e vai repetindo. E aí você pode ir aumentando a quantidade de imóveis ou aumentando o valor de imóveis. Então tem várias estratégias que você pode fazer para ir construindo patrimônio com isso. Não, e sabe o que é maluco? Parar pra pensar nas grandes capitais. Não tem mais terreno. Então daqui a pouco é só house flipping, velho. Se você quiser trabalhar numa capital, você não vai poder construir mais nada. Se você pega aqui em São Paulo, que é uma cidade que nos eixos de transporte já tá tudo adensado, já tem os prédios construídos e dificilmente você vai conseguir levantar uma torre nova ali, tem uma baita de uma oportunidade, né? Então aqui tem muito imóvel assim em São Paulo, velho. Foi um dos problemas. Quando eu comecei a pensar nisso, eu queria construir. E eu não achava terreno bem localizado, e quando achava era longe, o custo era alto, eu falava, não faz muito sentido. E aí, se você for parar para pensar, cada terreno que alguém constrói um prédio, né, é um terreno a menos para você investir na construção e um monte de imóvel para você fazer house flipping depois. É verdade. Então, daqui 10, 15 anos, aquele terreno a menos vai virar um monte de imóvel. Então, é um mercado que a tendência dele é cada vez mais crescer. Né? Legal. Eu até falei no último episódio que quem faz isso é meio que guerreiro, né? Porque assim, imagina quantos imóveis não tem assim em São Paulo que você olha, você fica até com dó. Você fala, imóvel bom, com uma metragem boa, numa localização boa, só que ele não tá nos padrões de hoje. Só que ele né? tá com os azulejinhos de florzinha. Venceu. Ele não tem atende jeito. mais a família atual. Né? Ele tá obsoleto, né? Não, e outra coisa ainda é a planta, né? Porque antigamente a gente estava acostumado com outro tipo de planta. Os ambientes eram muito mais divididos. E hoje em dia o que as pessoas querem? Integração. Quebra Integrado. tudo, velho. Tudo integrado. aberto. Quanto mais aberto for, melhor. É tudo uma grande sala, né? É tudo uma grande sala. Separado dos quartos. Exatamente. Bem, e isso que você falou é bem isso mesmo. Os imóveis bons, com potencial, que estão lá meio largados, só que o problema é que a grande maioria das pessoas não tem a sensibilidade de perceber que o imóvel é bom. Porque as pessoas elas julgam com base no que elas estão vendo. Então ela entra lá no imóvel, ela vê que está mais barato, porque todo mundo compara, né? Você vai entrar lá num portal de anúncio, olha o preço, calcula o metro quadrado, esse aqui está mais barato. Às vezes ela olha a foto do vaso marronzinho lá das de florzinha, ela já pula. não vai nem ver. Não vai nem ver. Fala, não vou nem Só ver. pelo piso. Você olha um piso de taco assim, você fala, taco, vai dar uma trabalho. Reforma é dor de cabeça, reforma E aí você pega um taco desse, você restaura ele, custa muito menos do que você trocar e tem mercado pra caramba. Voltou muito forte o taco. Então, Aí, é porque a gente não conhece. Exato. Não conhece, não faz ideia. Você falou um negócio interessante que eu acho que tem até a ver um pouco com o método que você utiliza. Você falou de comprar, reformar e vender, certo? Mas eu imagino que até no seu método a análise seja ao contrário para você ver se é uma boa oportunidade de investimento, né? Você olha primeiro o imóvel, beleza, esse imóvel ele é vendável, ele tá numa localização legal, ele tá fora aquilo que eu tô vendo. Ele tem características interessantes. Aí depois você passa para a reforma, que é você saber se aquilo realmente financeiramente vai valer a pena. E depois você compra de fato, né?
Como é que eu faço, então? O primeiro ponto é a maior dificuldade, achar o imóvel certo, que vai dar lucro lá depois e que vai vender rápido. Aí o que eu faço? Eu começo a entrar em tudo quanto é site, portal de anúncios. Hoje em dia, meu WhatsApp ali é mensagem de corretor. O tempo todo. Eu tenho que deixar tudo no mudo ali, que é link de imóvel o tempo inteiro. O pessoal achou um imóvel assim, isso aqui ninguém vai querer, manda pro Carlos. Vai virando assim, eu sou já o lixão do imóvel, assim, né? Eu falei que os caras são guerreiros, velho. Não, o corretor chega no plantão e fala, cara, consegui um cliente top. Os imóveis mais ferrados eu mando pra ele compra. O lixão do imóvel é muito bom. Mas você sabe que os corretores no começo, eles eram muito céticos, assim. O cara falava, esse cara tá maluco, né? Tanto que eu chego, às vezes, para visitar, a pessoa já fala assim, só não liga que tá precisando uma reforma. Não, eu sei. Você jura, eu sei. Não repara a bagunça. É isso aí mesmo que eu quero, é isso aí mesmo que eu quero. Então, eu defino lá a região, então eu já tento entender na cidade. Por isso que é muito importante você conhecer a localização, a cidade onde você vai investir. Né? Não adianta, vou vir aqui agora para São Paulo... me fala um bairro bom aí. Não, você tem que entender mesmo. Tá, qual o bairro que tem uma demanda legal? Qual que tem? Por exemplo, vamos pegar São Paulo, que fala um bairro onde você acha que teria apartamento, imóvel mais antigo e que vai ter uma demanda legal. Ibirapuera. Ibirapuera. Então você vai pegar e vai filtrar lá Ibirapuera e você vai definir um padrão de imóvel. Um apartamento 3 quartos. Estatisticamente, apartamento 2, 3 quartos são os que vendem mais. Né? Liquidez. Pensando aqui na liquidez. E aí você começa a olhar anúncio meio que assim, julgando pela capa. Tá. Então filtra lá. Tu pode filtrar também uma vaga de garagem. Eu quero que tenha uma vaga de garagem, que eu acho que um apartamento 3 quartos faz sentido ter uma vaga de garagem. E aí você começa a olhar pela foto e ir separando os imóveis que você acha mais interessantes, só que em 2 grupos. Os que estão melhores, então os que já tiveram alguma reforma, ou os que não são tão antigos, e os que estão zoados lá. Você fala assim, nossa senhora, esse aqui... Já foi o auge. Esse aí já teve tempos bons. Saiu lá no tempo da Conchichina. A gente costuma chamar de resto de rico. Resto de rico. Vai separando isso em 2 grupos. Eu geralmente faço 2 planilhas. E vou jogando tudo lá. Coloco o link para poder achar depois o imóvel. E vou definindo... Eu faço uma conta do valor do metro quadrado com base na área útil. Então você pega lá o valor que ele está anunciado, divide pela área útil do imóvel. E aí você vai chegar num valor, vamos supor que deu lá na média, somando tudo aquilo, fazendo uma média, os que estão piorzinho deu lá R$5.000. E os que estão melhores deu R$10.000 na média. Então esse R$10.000 de média vai ser o teu patamar para você definir o preço de venda depois. Então é a mesma região, são imóveis similares, né? Aí depois você vai ter que julgar, claro, né? É um apartamento de 40 anos e o outro aqui é de 15, então tem um descontinho que vai ter que dar na hora de definir o preço de venda. Porque é um imóvel que já está um pouco mais depreciado. Mas esse grupo dos melhores vai te servir para ser a base de quanto você consegue vender depois do grupo dos piores. Você pega parâmetros. Aí você vai no grupo dos piores e olha os que ficaram abaixo da média. Já vão ser os mais baratos. E aí você pode já fazer uma análise antes de viabilidade. Então você já vê lá o que você vai gastar com ITBI, com registro, reforma, que em média dá uns 15% do valor de compra do imóvel. Já é um número... que eu já coloquei meio como um parâmetro, assim. Né? Isso distorce um pouquinho, por exemplo, quando você compra em leilão. Você compra muito barato, aí você vai gastar um pouquinho mais de reforma. Que mais você tem lá? As despesas mensais que você vai ter, condomínio, luz. Vai jogando tudo isso numa planilhinha e vê o que sobra na última linha. Né? Vou vender por esse valor médio que eu calculei, vai ter que pagar corretagem, vai ter que pagar ganho de capital, coloca tudo no custo. Aí começa a vir aquelas pessoas, mas não precisa pagar o imposto, não precisa registrar, não precisa... Cara, põe tudo na conta e faz certo, porque... é muito dinheiro. Se arriscar não registrar o imóvel e dar um problema, você perdeu o imóvel.